Bom dia, sexto ano. Vamos dar início a mais uma aula de geografia e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 10, as grandes paisagens vegetais. A aula de hoje vocês verão a partir da página 255 a 258. Então vamos lá. Lembrando que a aula de hoje é continuação da aula passada sobre as formas de vegetações encontradas na Terra. Então a próxima é a vegetação mediterrânea. Esse tipo de vegetação, gente, ela se desenvolve em clima temperado mediterrâneo. O clima temperado mediterrâneo, ele é muito influenciado pelo mar Mediterrâneo, onde o clima apresenta verões quentes e secos, ou seja, não costuma chover nos verões, e o inverno já apresenta uma temperatura mais amena e chuvosa. Esse tipo de vegetação pode ser encontrado em parte da Europa, da África e da Ásia. E sua principal característica da vegetação são arbustivas ou pode surgir bosques. Vegetação de altitude. Como sabemos, existe uma variação de temperatura de acordo com a altitude. Então, ou seja, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura, vai ter a mudança climática daquela região. E, consequentemente, gente, também muda a vegetação. Como vocês podem ver na imagem, de acordo que vai aumentando a altitude, diminuindo a temperatura, também vai modificando o tipo da vegetação. Vegetação de deserto. Como vocês sabem, em áreas desérticas há pouca água, há uma escassez de água e, consequentemente, existem poucos tipos de vegetação. Há espécie que consegue sobreviver a esse ambiente, que são as ervas ou as xerófilas, que são um tipo de vegetação que consegue se adaptar com pouca água. Como vocês podem ver na imagem, essas são as áreas desérticas espalhadas pelo mundo. Savana. O tipo de vegetação que ela se desenvolve em áreas tropicais menos úmidas, ou seja, que chove pouco, e apresenta duas estações bem distintas, que é uma seca e outra chuvosa. A formação vegetal é composta por arbustos e com predomínio de vegetação herbácea, gente. Como vocês podem ver na imagem, a vegetação apresenta casca grossa, tronco retorcido, folhas miúdas e raízes longas para conseguir absorver as águas no solo. E também outra importância, outra observação no caso, é que o nome dessa vegetação muda de acordo com o país. Então, ela é conhecida como savana na África, no Brasil ela é conhecida como cerrado, na Venezuela é conhecida como Larnos e na Índia é conhecida como Jangal. Vamos agora para a floresta equatorial. Esse tipo de vegetação já fica localizado próximo à linha do Equador. Então, os países que ficam próximo da linha do Equador facilmente têm esse tipo de vegetação. Apresentam uma grande variedade de espécies vegetais, gente, e apresentam também árvores de médio e grande porte, com árvores muito próximas umas das outras e folhas largas. O solo dessa região apresenta pouca fertilização, gente. Então, a própria vegetação, as próprias árvores, ele contribui para manter a nutrição do solo. Como, professor? Através da decomposição de frutos, folhas, galho e outros tipos de vegetais. Então, a decomposição desses produtos faz com que o solo dessa região onde desenvolve a floresta equatorial seja fértil. Outra característica, gente, que essas áreas de floresta equatorial, ela é favorável para o extrativismo vegetal. E o que é isso, professora? Extrativismo vegetal, gente, é a retirada de madeira, é retirada da árvore, mas de forma racional. Além disso, além do extrativismo vegetal, existe interesse científico na produção de remédios e outras substâncias em relação a esse tipo de vegetação. Vamos agora para a floresta tropical. Então, é comum nos climas tropicais, apresenta um solo argiloso, gente, ou seja, que absorve bastante água e é bem parecido com a floresta equatorial. Apresenta árvores de médio e grande porte, uma grande variedade de espécies de vegetais. E ela foi muito devastada, gente, ou seja,
as áreas que restaram desse tipo de vegetação são pouquíssimas e por 3 motivos. Então, essa espécie de floresta tropical no Brasil e em outros países também está diminuindo muito devido a 3 motivos. Uma é o avanço da urbanização das áreas urbanas, o outro motivo é o desmatamento e o último é a prática agrícola. Esses 3 motivos fazem com que essa vegetação venha diminuindo cada vez mais. E por fim, esse conteúdo não está no livro de vocês, no entanto eu vou trazer porque vai ajudar vocês para fazer a atividade hoje, é a caatinga. Esse tipo de bioma é encontrado apenas no Brasil e apenas na região Nordeste. Ela desenvolve-se na região de clima tropical semiárido e é marcado pelo período de longas estiagens, ou seja, longo período de seca, que não ocorre chuva, e apresentam também temperaturas elevadas. O tipo de vegetação, gente, é adaptada a esse período de seca e apresenta uma grande diversidade de espécies de vegetais. A principal característica dessa vegetação são árvores baixas, de troncos tortos, com espinho e folhas que caem no período da seca. Então, chegamos ao fim de nossa aula. Lembre que para vocês responderem a atividade de hoje, que vai da página 261 a 264, vocês vão precisar rever o assunto da aula passada, pois vai trazer também tipos de vegetações que foram falados na aula passada. E também lembre para estudar para o assunto da prova, referente à característica da vegetação, a característica do clima encontrado nessas vegetações. Certo? Tenha um bom dia, bom estudo.